Texto de Mateus capítulo 4, texto que eu vou ler hoje com vocês nesse culto. Amém, Jesus? A partir do versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amém, Jesus? Amém. Quem crê nisso? Amém? Você crê nisso, cenáculo? Dá glória a Deus. Você crê nesta palavra? Dá glória a Deus, cenáculo. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? O pastor, eu queria buscar hoje aqui, pedido do meu Senhor, a raiz profunda disso, daquilo que, na verdade, estes homens que assumiram a fé em Cristo, receberam do Senhor, e eu não posso dizer essa palavra legado, como alguns dizem aí, mas receberam do Senhor a vocação, em específico, de serem realmente ganhadores de almas. Eu queria dizer aos irmãos que há um desafio para todos nós aqui, biblicamente falando, entender que dentro daquela igreja que Jesus instituiu, não haviam profissionais religiosos ali, tá? O que existia no discipulado e também dentro da igreja de Atos, eram homens convictos de que Jesus era o Messias, e todo o conteúdo de sua vida, de sua obra e daquilo que ele testemunhou de si mesmo, era importante que fosse anunciado e divulgado em esfera geográfica, como forma de agradecer ao Senhor ou corresponder a Ele, dentro da expectativa daquilo que Ele cumpriu por sua vida, que é o voto que esse ministério e essa igreja fez. Então, quando Jesus ele chama Pedro para ser realmente não só um discípulo, mas como um pregador da palavra, ele incita não só Pedro, como todos que estavam no discipulado, a entender o valor de uma alma, a importância da alma dentro da esfera messiânica, ou seja, na missão verdadeira do Cristo, porque a vida dele ali no Calvário representa isso, o valor das almas. E Jesus estava determinado a discipular estes homens, a ter a compreensão e a visão disso, do que é o Evangelho e do que consiste o conteúdo disso. A boa notícia, como se traduz o Evangelho, né? E qual o temor? De que posteriormente, quando a igreja viesse a cumprir as suas atividades missionárias, que houvesse exatamente esse critério e essa preocupação de qual é o papel e a missão da igreja nesse mundo aqui. E eu vou resgatar com vocês aqui alguns detalhes de que Jesus deixou claro a estes homens e operam para mim e para você como padrão, tá? E eu quero começar por esse detalhe aqui, o reino de Deus, e resgatar esse conceito entre nós aqui, do que Jesus assinalou para nós, que virou e acabou virando conteúdo de mensagem. Mas antes de tudo eu queria deixar claro a você, comunicadores da parte de Cristo não cumprem visão profissional. Não há para a igreja bíblica o desafio de atingir público e trabalhar com números. O desafio da igreja que Jesus instituiu é colocar tudo na sua mensagem
naquilo que for dito, tudo aquilo que Jesus pediu para ser falado e conscientizado ao homem. É proclamar as verdades de Cristo sem juízo humano e sem ausência de valores. Uma mensagem explícita, pura e verdadeira que Jesus deixou claro a estes homens que têm poder de ganhar almas para a salvação. O que eu quero dizer? De dar a Deus razões para não condenar um homem. Tudo aquilo que se discursa, ou se proclama, ou fala acerca de Cristo, se for recebido por algum de vocês aqui, por mim, tem poder para garantir a qualquer um aqui de que Deus não te condene. Então nós não somos profissionais. Não existe dentro da igreja que Jesus instituiu deveres sociais. O que eu quero me dizer? Deveres de trabalhar, público e a estima daquilo que os homens tanto valorizam. O ponto mais importante da igreja a nível de missão, e eu vou tratar isso, é o que ela comunica, é o que ela ensina, é o que ela fala, é o que ela conscientiza. E vou tratar aqui 4 aspectos para chegar na missão: o conceito de reino de Deus, o convite determinado pelo Evangelho de Cristo, que ele tem a estabelecer, a responsabilidade de quem escuta isso, e para quem cabe o privilégio da graça e da misericórdia de Deus, que são elementos que você vai chegar na seguinte conclusão: não estão pregando o Evangelho. Se levar em conta esses 4 elementos, a gente vê completamente extintos fora do discurso da igreja atual. Eu quero começar pelo texto de Mateus 4:23. A igreja vai abrir esse texto para mim em nome de Jesus, e nós vamos ter um entendimento aqui do que seria ser um ganhador de almas, do que seria ser um pescador de homens, do que seria o ofício, né? Como se executa um ofício dessa forma como Jesus prometeu a Pedro e demais discípulos. Amém? Mateus 4:23, meu irmão vai ajudar aqui na leitura, a igreja me acompanha em nome de Jesus. Vai lá. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Quando a palavra de Deus fala que Jesus ele foi, melhor dizendo, que ele deu início à pregação do Evangelho, a Bíblia está deixando claro para você que esse conteúdo que ele transmitia não foi tirado de escola e nem de inteligência de alguém. Aquilo que Jesus ensinava é visto pelas Escrituras Sagradas como um conteúdo que Deus proporcionou para o Filho anunciar aqui entre os homens. Então, quando Jesus ele desce e se encarna, ele assume a personificação disso, literal, a verdade que nós temos que crer, a verdade narrada, testemunhada por ele. Então, quando Jesus ele se refere ao reino na pregação dele, ele queria dizer reino majestoso, reino de consciência, reino cuja verdade prepara um homem, transforma um homem, discipula um homem, como se salvar. Eu vou ler alguns textos aqui aos amados irmãos, e vocês vão chegar na conclusão de que o reino da qual ele se referia na sua pregação não é institucional e nem forma estruturas, mas é feito ou baseado em pregação. Lucas 17, versículo 20 e versículo 21, meu irmão vai ler aqui, a igreja acompanha em nome de Jesus. Lucas 17, verso 20 ao 21.
Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. João 8,36. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 18,36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. É isso. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém. 1 Coríntios 4:20. Primeira Coríntios 4:20, pode ler. Porque o reino de Deus não consiste em palavras. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Tiago 2:5. A igreja lê para mim que acabou a bateria do microfone dele aqui. Pode ler, Senaco. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Se der tempo para ele, ele vai ler. Quem já achou, já lê. Tiago 2:5. Amém. 1 Coríntios 15, versículo 24. Amém? 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Amém. Então qual o primeiro desafio, né, de um ganhador de almas, de um pregador da palavra de Jesus, do que na verdade Pedro e os demais discípulos estavam sendo preparados para executar, para desenvolver, para pôr em prática o ofício, é identificar ou traduzir isso, aonde está o reino de Deus, manifesto e personificado. Vocês leram textos comigo que a Bíblia deixa claro que o reino, a representação do reino de Deus, todo ele está traçado, fundamentado e confirmado na pessoa única de Jesus. Então a parte disso deixa claro de que Jesus não veio para formar estruturas, complexos. Ele veio para estabelecer a mensagem. Veja bem vocês, uma igreja sem a mensagem não é igreja. Uma igreja que não leva o conteúdo que ele confia para ser testemunhado, não pode ser reconhecido como igreja. Vocês têm essa mania de chamar a igreja de igreja porque é templo, porque é estrutura, porque é instituição, até mesmo muitas vezes vinculada à tradição. Mas dos desafios daqueles que estão querendo realmente compreender e entender Jesus é identificar o reino que Deus estabeleceu, ou aonde está o reino dele agora manifesto. Então alguns textos aqui que deixam claro que há o reino de Deus provisório e o reino de Deus absoluto. O provisório é aqui, aonde é estabelecido na consciência do homem na medida em que pregamos Cristo. E o absoluto é quando Jesus vier pela segunda vez, que ele se manifestar já num corpo ressurreto e glorificado para buscar a igreja dele e levar a igreja para onde ele está agora,
que já acarreta sentido absoluto e eterno, como Paulo tratou aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, 24. Então aqui entre nós rege o provisório. E aonde o reino de Deus começa a ser estabelecido? Na consciência de quem é a personificação disso, a representatividade disso. E tudo converge para ele. Por quê? Porque ele veio para essa missão, para manifestar as obras desse Deus, para ser a referência plena, absoluta, em pessoa, o reino que João Batista anunciou, o procurou para ser batizado por ele, a fim de que as escrituras se cumprissem, para quebrar qualquer hipótese de que o reino de Deus tenha sido estabelecido aqui entre nós provisoriamente por intermédio de complexos e estruturas institucionais. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, de que vale um templo, uma igreja, uma instituição, se ela não traz a consciência dos homens, quem é a representatividade desse reino? Há uma representatividade humana, biográfica, há uma representatividade histórica disso, central disso. Como meu Senhor disse, não há aparência, não há comida, não há bebida, não há estruturas. A consciência, a revelação, a palavra, a manifestação de libertações, de cura, de restauração. E Jesus representa a raiz disso. Então uma igreja, para ser cristã e para ter um valor significativo de igreja, como há em Atos, ela precisa traduzir os motivos que fizeram realmente Jesus descer aqui nesse mundo. E não foi para um espetáculo. O propósito não foi também religioso. O propósito não foi atender demandas urgenciais, por mais que ele restaurasse, mas dar aos homens a verdade que salva. Dar aos homens e confiar aos homens a vida dele para expiação. E conferir aos homens, pelo seu poder e pela sua dedicação, o perdão dos pecados e a redenção disso que nós não merecemos. Então onde o reino de Deus está entre nós? Na tua compreensão, no teu entendimento, na forma como você o vê. Se a forma como você o traduz e você o vê não é legítima, não é bíblica, esse reino não está confirmado em você. Porque esse reino provisório da qual eu estou me referindo aqui, que Pedro teve, e como todos os discípulos tiveram, o chamado de proclamar, que é governo majestoso, a tradução disso, esse reino é personificado. Ele tem caráter, ele tem pessoa, ele tem obra, ele tem referência, estrutura humana, ciência. E não pode ser confundido com estruturas, com instituições, com igrejas, porque pode ser como não pode ser, tudo é imprevisível, meu amigo. Hoje você entra dentro de uma igreja, você não sabe o que você vai escutar, você não sabe o que você vai ouvir. Tudo é imprevisível. Mas com ele não. Com ele é diferente. Bastava você sentar entre os calcanhares e começar a ouvi-lo de maneira respeitosa e temorosa, que você já identificava e já sabia quem é ele. E jamais ele seria confundido com nenhum desses intelectuais, com nenhuma dessas igrejas de fachada, com nenhuma dessas culturas diversificadas, porque há uma confusão de gêneros estabelecida dentro das igrejas, cultural, e que a forma como nós temos de peneirar isso, a forma como nós temos de trabalhar especificações,
é estabelecendo ou identificando a estrutura do nosso pensamento, do conteúdo da nossa fé. E a referência disso é aquilo que ele é e aquilo que ele fez. Está assinalado. Para garantir aqueles que estão aqui a consciência disso, de que amanhã você não se veja por aí brigando por ideologias, inclusive religiosas, e acreditando que você está fazendo a vontade de Deus, mas você está fazendo a vontade do homem, ou então a sua própria vontade. Como Paulo se viu lutando por muitos anos, um espaço entre os intelectuais, e a forma como ele tinha de garantir isso dentro da escola de Gamaliel, era matando cristãos e prendendo cristãos. Um homem que guardava a lei, um homem que guardava os preceitos judaicos, mas que lá na frente chega à conclusão de que nunca serviu a Deus. E quem abriu os seus olhos? E quem abriu a sua consciência? Aquele que apareceu a mim da mesma forma, e que me formou para te falar isso. Porque eu não chegaria a essa posição aqui se eu não tivesse ciente e crente no conteúdo que eu tenho que passar para vocês. Se eu não tivesse já realmente ciente de que esse conteúdo não esteja comprometido. Porque se estiver, não tem efeito nenhum na sua vida, meu amigo, eu ficar falando coisas positivas aqui. Deus não vai honrar. Tudo aquilo que estiver fora do que foi revelado no Filho, Deus não honra. Não há eficácia, não há efeito de graça e misericórdia. Porque o primeiro elemento do evangelho que Jesus pregou é identificar quem é o reino. E o reino não são governos, o reino não são instituições, o reino não são ideias e não são pensamentos humanos. O reino de Deus foi estabelecido pelo Filho e pela obra que Ele nos deixou aqui, confiada. É o reino provisório, que eu volto a repetir essa palavra, porque o absoluto, o pleno e o eterno está para se manifestar. E até que a gente chegue lá, nesse dia, tem que ficar provado aqui entre nós, que essa igreja é uma instituição que serve a Cristo, e não aos prazeres da carne e os prazeres dos homens desse mundo, mas uma igreja que foi levantada na terra para ser ganhadores de almas, para ser uma ganhadora de almas, uma ferramenta que põe em progresso a prosperidade deste evangelho com almas. E o primeiro desafio que nós temos aqui é dar aos homens a referência. Você pode não aceitar, você pode não crer, você pode não assumir que Jesus seja essa referência, mas caso você não assuma, você não vai ficar entre nós. Eu não vou te batizar, eu não vou te chamar de crente, eu não vou estender a mão na tua cabeça para orar por você, eu não vou te chamar de irmão, e nem te cumprimentar com a paz de Deus, ou a paz do Senhor, como alguns costumam aqui. Não vou fazer politicagem com a fé, e não vou manter uma relação com você fora da fé. E eu me refiro à relação religiosa, porque o meu desafio é identificar aonde está o reino, em consciência, que são os discípulos dele. Onde está o reino estabelecido aqui entre nós aqui? Sobre todos aqueles que sabem narrar, explicar e dominam o assunto. Jesus. Cristologia. Os aspectos profundos, reais, verdadeiros, que concernem no que Ele é, no que Ele fez e no que Ele exige de todos nós. A igreja tem essa missão, traduzir ao pé da letra quem é Ele e o que Ele veio fazer aqui. Então uma igreja não se faz cristã por placa. Missões não podem ser estabelecidas com a visão de ambientação, de harmonização, de trabalho e visão social.
para haver missões, para existir uma igreja cristã, o caráter e a integridade dessa pregação tem que estar aqui entre nós. Ele pregava o evangelho do reino. E quando a Bíblia diz isso, ele pregava o evangelho dele. Ele é o autor disso. Ele escreveu o evangelho, ninguém escreveu por ele. O evangelho é a sua carne, é a sua vida. O evangelho são as suas atividades messiânicas. Aquilo que se cumpriu nele. E os discípulos só fizeram registrar esses acontecimentos, para que a igreja pudesse narrar a pessoas como você, posteriormente, a ressurreição dele. Identifique quem é o formador da tua consciência. Identifique quem é o autor da sua consciência religiosa e saberá mesmo se você pode ou não ser um ganhador de almas. Porque se for para atingir público com certos conteúdos que foram adquiridos ou são provenientes da estima humana, da expectativa religiosa ou da cabeça de alguém, pode ser muito lindo para você e maravilhoso, ou até mesmo para a sociedade, mas para Deus não salva. Jesus, ele veio para estabelecer o reino e a consciência do seu pensamento e do pensamento de fé dessa igreja, e é onde inicia o processo da comunhão dele com nós. Primeiro aspecto. Mas eu queria ler mais um texto com os irmãos, Mateus 19, 29. Então tem igrejas agora nesse momento querendo trabalhar o outro sentido, o institucional, porque rende, né? Em todos os aspectos rende para eles, recurso. Acreditar que nesse momento agora o reino de Deus tenha sido estabelecido por meio de governos, que Deus esteja elegendo autoridades para governar este mundo, por meio de sistemas, por meio de burocracias, por meio de complexos, etc, etc, etc. E se você for na Bíblia e na Escritura, você não vai se deparar com isso, com a visão institucional disso. E quando existiu instituições para missões, era para organizar exatamente o quê? Para pôr em prática a visão administrativa daqueles que iam se convertendo nesta mensagem. E não havia outro interesse na comunidade de fé, senão administrar esse plano que a Bíblia chama de corpo de Cristo, para se manter na fé. Mas a instituição que as Escrituras mostram unicamente é essa. Agora, o delírio é quando transpassa esse conceito e todo mundo começa a generalizar, no sentido de que Deus esteja elegendo autoridades, governos ou instituições para o plano de administrar e governar o mundo. Pô, mas que história que é essa? Que outro dia teve um idiota indo para a cerca dizer isso para Bolsonaro, dizendo que Deus elege autoridades. É muito esquisito, é muito estranho Deus eleger autoridades como ele está pensando, porque se tratam de autoridades que lá na frente, biblicamente, na escatologia, vão travar uma batalha contra Deus e contra Cristo. Que história que é essa que Deus elege presidente aqui nesse país? De onde você tira esse conceito, filho? De um texto que você leu. Vamos falar de Jesus aqui. Aonde você vê, no espaço que ele revelou o reino, alguma vírgula, algum acento que te dê esperança de que ele participa do sistema, de que ele esteja conveniado ao sistema, estruturas. Porque na igreja em si a gente teria que revisar. Agora, muito mais ainda para o Estado. É uma coisa que quem fica pensando nisso, se pode ou não pode, para mim não lê a Bíblia. Na igreja a gente tem que revisar, porque eu quero dizer o seguinte, que tem igreja das igrejas, tá? Tem igreja que é, tem igreja que não é, por questões
de ótica e valor, tá? Por julgamentos de padrões. Agora ficar ainda indeciso se Jesus participa ou não da visão estadista ou da organização governamental ou administrativa do sistema, pelo amor de Deus, então leia a Bíblia, você vai ver que ele não participou de nada disso e posteriormente também os discípulos não participaram. Ele só queria fazer progredir e prosperar o reino personificado. A prova humana da verdade de Deus é Cristo. Ele só queria deixar claro o que ia ficar para essa igreja aqui viver, pelo amor do meu bom Jesus, você ainda tem dúvida? Lê a palavra. Mas daí vai um cara que diz, cheio do Espírito Santo, para uma cerquinha de acho, olhar para o presidente atual e dizer para ele que Deus colocou ele lá. Mas como isso? Como? Julgue o padrão. Porque se o reino de Deus estiver no governo, partidarizado, com siglas, pertencente a uma ideologia, eu não quero essa porcaria. Porque ela é confusa demais. Uma hora está na direita, uma hora está na esquerda, uma hora é daquele, uma hora é daquele outro, e joga por interesses, e é corrupto. Eu não quero. Se você me convencer que Jesus foi isso, eu repudio Jesus e nego Jesus, tá bom? Mas como eu sei que ele não participa de conglomerados, ele não participa da institucionalidade disso, da visão patriarcal, da visão estadista, nacionalista, política, sistêmica. Eu sou crente nele e confio inteiramente nisso, de que ele estabeleceu uma ordem aqui nesse mundo, igreja, que é diferente e separada deste mundo. E a esta igreja só cabe ao governo dele, e só cabe o espírito e a consciência dele. Já são suficientes. Identifique isso e salve a sua alma das aberrações que nós estamos vendo lá fora. Mateus 19, 29, lê para mim, filho. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então vai, bonitão, trabalha isso daí, vamos ver onde você vai parar, né? É o que a gente tem vontade de falar para eles. Trabalha isso daí, vai, trabalha aí. Enquanto você ressignifica o sentido de reino de Deus, ou seja, né, que o reino de Deus te proporciona propriedades, posses, te proporciona expectativas políticas e econômicas, Jesus está deixando claro que o reino dele está separado disso tudo. Que a prova de que o reino dele está na tua vida é de que você não está pegado a nenhuma dessas coisas. É totalmente ao contrário. Porque o reino é ele. Agora a visão de que o reino dele foi estabelecido aqui nesse mundo, eu queria desafiar qualquer um que esteja me escutando a provar. Então prova. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Todas as igrejas que foram citadas pelos apóstolos, elas ainda existem? Elas existem? Caramba, vai, cuidado, hein? Você vai exigir muito da sua cabeça, vai sair fumaça. Demora muito para chegar nessa conclusão. As igrejas que que a Bíblia cita por nomes, tá? Lá em Apocalipse tem 7 delas. Essas igrejas até o dia de hoje ainda existem? Deixa eu ouvir. Então o reino perdeu. Se perdeu. Vai procurar ele. Então o reino se perdeu aí. O reino se perdeu? Não há mais referência? O reino continua. Porque é a pregação.
Aquelas igrejas não existem mais, mas o evangelho permanece, progredindo para atingir a consumação, e com ele quem participa se salva, com ele quem não crê se condena. O que eu quero dizer é: separa a visão institucional e entenda, o reino é Cristo, e ele está perto de todos nós, e quem buscar o achará, porque está de portas abertas para receber qualquer um que queira crer. E não é a porta da igreja, é a boca de Jesus falando. Então discipline, porque o reino dele prospera na medida em que você não se apega com estas coisas que o mundo te proporciona. Porque quem amar uma dessas coisas que o mundo valoriza mais do que a ele, está fora do reino provisório, cujo governo de Cristo é consciência, é atos, é comportamento, é prática de vida humana. Marcos 10, 29, lê para mim, filho. Marcos 10, 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Amém. Amém? Então, só para fechar esse primeiro ponto aqui, eu posso dizer aos amados irmãos, na maturidade disso, tá? Eu já passei do tempo que eu me encantava com enfeites, já passei do tempo em que eu ficava tocado por falas sensibilizadoras, por culto bem organizado. Passou meu tempo, já superei isso. Eu quero ouvir pregação, tá? E ouça da boca de uma pessoa, e obviamente eu sou compositor e sou músico, pela graça do Senhor Jesus, tá? Eu não dou a mínima. Se fosse tirado isso dessa igreja, não dou a mínima, mas sem pregação, não tem fé, não tem reino. Eu digo que eu não vou sentir falta, mas disso eu sinto, de ouvir ele falar, que é o que traz vocês aqui, que é que nos faz reunir aqui. Não é a sensibilização, não é a emoção, não é a espiritualidade convencional, é a verdade dele, é a identificação que temos com ele, saber que ele é nosso pastor, caramba. Tem um cara que toca nas almas, tem um cara que fala que todo mundo se derrete quando ele abre a boca. Nós não queremos isso, irmão, sério. Profissionais, a gente deixa para os ignorantes, profissionais religiosos, fica para o ignorante lá. Deixa ele gosta de arrastar chinelo para ir em busca desses ícones, né? Da visão gestora, fica para eles lá. Nós não queremos, nós queremos escutar a palavra do alto, a mensagem que vem dele, a mensagem que ele pregou aqui, que ele introduziu aqui, confiou à igreja para ser a extensão disso, sem novidades, sem renovações, entendeu? Porque a igreja tem toda aquela coisinha, a renovação, igreja renovada. Que renovado caramba, rapaz! Toma vergonha na sua cara, renovada para nós aqui fede apostasia. Que renovação? Não tem renovação, tem ele. Não tem renovação, o reino é ele. É isso que nós estamos dizendo aqui. Você quer ser um ganhador de almas? Você quer ganhar almas para Jesus? Convença o homem disso, que o reino é Cristo, que o reino de Deus é ele e os seus atos. Convença
este homem de que Jesus é o Senhor, de que Ele é o Salvador. Pregue isso, fale isso, até para quem não queira escutar. Porque esse é o chamado de um pescador de almas, esse é o chamado de um ganhador de almas para Cristo. De que todos venham ser dele. Se você não tiver este poder de convencimento, você não pode ir ao ofício. Você não pode desenvolver o chamado nem o ofício. Porque você mesmo não está certo, você mesmo está mais ou menos assim. Entendeu? Agora pega, assume uma posição como eu estou aqui agora, para ser um juiz de paz, para ser um gestor, para ficar fazendo piada com o evangelho, para ficar fazendo os outros dando risada da palavra, ficar fazendo contos de história em cima do púlpito, citando poemas de poetas. Isso é lixo. Quer escutar a historinha? Vá a uma biblioteca, quer dar risada? Vai ao stand-up. Pegue profissionais do ramo. Mas condene todos esses homens que estão usando a palavra de Deus para segmentar, para representar e segmentar. Profissionalismo, pelo amor de Deus, condene eles. Eles não podem tomar frente para falar em nome de Jesus o que não foi dito por Jesus e que também não foi ordenado por Ele. Se você não tiver esse sentimento dentro de você, como eu estou tendo aqui agora, pelo uso errado dessa prerrogativa, sinceramente, duvido que você até mesmo seja um cristão. Mas eu queria sentir o ímpeto e a força de um pregador da palavra, pastor. De onde nós tiramos isso, além do poder do Espírito Santo? Da certeza que nós temos, que é Ele. Você tem dúvida? Você não pode ser. Mas se você quiser abrir uma igreja, ser parte de uma que cumpra a visão social, com certeza, você está na lista daqueles que nós vamos condenar. E vamos notificar. Porque as informações que nós temos aqui, é que o evangelho só pode ser usado legitimamente. Segundo conceito, para um ganhador de alma, o convite que Cristo fez está endereçado a qual candidato? Texto de Mateus 9,13, né? Que tipo de homem ou gente em específico? Mateus 9,13, um texto que a gente costuma ler muito aqui no púlpito, aliás. Vai lá. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Romanos capítulo 5, versículo 8. Primeiro elemento poderoso do evangelho, depois o segundo agora, convite ao pecador. Lê o texto, filho. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Daqui a pouco eu leio mais. Quando Jesus se destina a cumprir os propósitos que Deus havia estabelecido a ele, o ofício imposto ao Filho é messiânico. Deixa eu trabalhar um pouquinho isso com você. Qual era a visão messiânica dos profetas? Que Deus enviaria um representante que Ele escolheu para uma missão. Daí surge a essência do messianismo. Ela é puramente redentiva. Quando a gente fala redenção, na teologia bíblica quer dizer o seguinte, que quando Jesus ele se encarna para estabelecer uma nova ordem humana. Mas não uma ordem humana de classe, mas uma nova ordem humana reconciliada com Deus. Por quê? Porque desde Adão até os nossos dias, o que vem de Adão ou o que vem da procriação, prevalece uma ordem degenerada,
uma ordem comprometida, uma ordem endividada, separada e destituída de Deus. Então a razão pela qual Jesus veio é o pecado. A razão pela qual Deus determinou o messianismo para o seu filho é o pecador, a fim de que se cumprisse nele o evangelho da redenção e se constituísse mediador de reconciliação entre Deus e a parte que está condenada, que é o homem. O convite dele é para que venham pecadores ao arrependimento. Ele é a cura, ele é a solução, ele é a esperança de que exista chance para mim e você de se salvar com Deus por meio dele, buscando reconciliação, transformação e libertação daquilo que Deus condena em nós, que é o pecado. Então o convite vai ao pecador. E aí a gente começa a trabalhar o quê? O público que o evangelho visa atingir. Em específico, é aqueles que estão interessados ou assumem em Cristo essa jornada de reconciliação com Deus e transformação. Agora, nesse meio termo, se existir um público ali que queira usufruir do que Jesus cumpriu para as suas economias, para os seus interesses, para os seus sonhos, para a sua própria proteção, para a sua segurança, para o seu desenvolvimento pessoal, para adquirir propriedades, nível intelectual, fama, satisfação, realização própria, o evangelho não quer ele. O evangelho não faz questão dele, porque esse é o doente que não quer ser curado. Esse é o doente que fala que é bom. Esse é o doente que a única coisa que na verdade ele acha que Deus precisa dar para ele é uma vida próspera e melhor aqui. Então o evangelho disse assim, ó, esse cara não participa, tá? Porque nós vamos propor a ele a medida da redenção com Deus, e ele vai negar e vai rejeitar, para ficar com as mesclas da religião que garantem a ele a satisfação, garantem a ele a realização e mais outros requisitos que a religião também tanto enfatiza. Então aonde está o reino de Deus? Entre aqueles que se arrependem, entre aqueles que se convertem a Cristo Jesus, aqueles que se rendem inteiramente a isso, de que ele represente com você uma mediação com Deus, de reparo, de reconciliação, de transformação. Então vai que o evangelho acaba que ele... Como que o pastor eu posso me expressar aqui? Que o evangelho acaba que ele estreita a porta de acesso dessa igreja para alguns tipos de público. E não é que nós estamos dificultando as pessoas entrar aqui, é porque essa mensagem ou essa proposta que nos foi confiado de Cristo para ganhar almas, eles não querem ouvir. Então acaba que a igreja que Jesus fala, o público dela é um público diferenciado, é uma ala específica. E Deus não tem esse interesse de gerar uma classe com isso, mas instituir uma ordem humana, que eu falei, que ela se inicia aonde? Entre aqueles que assumem que não tem justiça suficiente para se salvar com Deus, e que Cristo e a obra dele é esse caminho que ele vai trajetar,
que ele vai viver para se transformar num salvo. Então o convite é para o pecador. E se nós tivermos que mandar pessoas aqui hoje embora com essa mensagem, vão embora mesmo. Se amanhã a gente tiver gente lá fora querendo evitar de entrar aqui e não gostar daqui, nós estamos sujeitos a isso também. Porque a proposta é essa, e eu não sei se vai agradar a todos. Eu não sei se vai atingir a estima e a perspectiva de alguns aqui, mas eu não posso mudar a proposta, nem o convite, nem o caráter da celebração disso e do culto disso. É a missão dele. Então Jesus é mais ou menos como se deixasse claro o seguinte: ele se rende inteiramente àqueles que se humilham diante dele e que o assumem numa visão redentiva. Eu vim para eles, para aqueles que queiram se arrepender, para aqueles que queiram se libertar do seu pecado, para aqueles que queiram buscar transformação, para aqueles que queiram buscar reconciliação com Deus. A festa vai ser entre eles. Então, para homens como está aqui em cima agora, como eu estou, não se preocupe com números, nem se preocupe com público, nem se preocupe com multidões. Mas procure saber aonde estão os pecadores que vão se arrepender. Procure ser exato, identificando o reino personificado, e você vai saber aonde estão aqueles que vão celebrar isso, o ofício messiânico e redentivo do Cristo. Jesus veio para isso. Mas talvez você não queira assumir. Mas talvez você não creia e não lhe agrade. Então, por favor, pastor, prega uma outra coisa aí que não seja só isso. E por isso veio as outras modalidades, para atender uma demanda de pessoas que na verdade não entrariam com essa mensagem em igreja nenhuma. Então por isso que foram construídos outros conceitos de igreja, para que este público que rejeita a mensagem original dele, vá para elas. Por isso veio figuras, né, que está dentro dessa visão contemporânea, do novo evangelho, da nova prática cristã, do novo conceito de igreja, igreja contemporânea. Porque no fundo o diabo sabe que essas igrejas acabam que viram redutos de pessoas que não quiseram entrar na igreja aonde o evangelho realmente é pregado como é. Qual é a expressão que o Senhor diz, né? Põe a carniça que você vai saber quem são os abutres. Joga a carniça lá e logo você vai saber quem são os abutres. É assim. Quem é a carniça? Aqueles que rejeitaram a mensagem dele. E aonde for exposto essa carniça, lá vão estar os falsos pastores e a falsa liderança. Por quê? É um conjunto. Ambos ali sustentam interesse. E a gente não está aqui para esse tipo de coisa. O convite é para o pecador, Senhor, então amém. Manteremos assim. A visão centrada na redenção, de que tudo aquilo que aconteceu no Calvário é para resgatar almas aqui de uma condenação com Deus. E gerar esses princípios que estão aqui na Tua palavra, para que cada um entenda e execute bem. Amém, Senhor. Estamos aqui para que esse plano aconteça. Vai ser um ganhador de alma, vai. Vá lá e faça a minha tarefa se cumprir na tua vida. Respeite, seja leal, seja verdadeiro. Eu, na forma como pastor, na verdade, eu venho ensinando vocês aqui. Então não há profissionalismo. Há uma determinação. E o público a ser atingido é aqueles que ouçam a mensagem e que aceitem ela. Ou então, caem fora. Peguem o rumo da religião.
porque vocês são carniça. Em Atos 2, Atos 4, os apóstolos pregavam a mensagem do convite ao pecador. E diz a Bíblia que na primeira pregação de Pedro, se uniram 3.000 almas ali em conversão. E a igreja prosperava com almas. E todos aqueles que se faziam membros daquela igreja se alegravam nisso, na doutrina. Então, se aquela igreja não existe mais para nós, hoje aqui, alguém falhou. Ou essa igreja na pregação, ou no público que escuta. E todos nós vamos pagar essa conta aí. E é importante que todos saibam aqui que Deus não tem nada a ver com isso, porque o evangelho segue. Se algumas igrejas se desviaram, o evangelho segue. E ai daqueles que se entremeteram em mexer com isso e não fizeram certo, porque Deus vai comprar deles e numa condenação maior. Mas esse é o segundo elemento mais importante para se fazer conceito do que seria um ganhador de almas. Identifique quem são os pecadores que querem se arrepender, porque é baseado nisso que você vai saber quem você vai batizar. É baseado nesse arrependimento e nessa conversão que você vai saber quem são eles, para desenvolver ministério e ofício dentro de uma instituição como essa. Mas sem arrependimento e conversão e entrega a Cristo, não há esperança de que este indivíduo um dia esteja aqui no nosso meio, sendo chamado de irmão. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Marcos 1,14. Melhor dizendo, 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. E nós estamos vivendo uma época que tem gente que ainda diz que a palavra pecado não pode se falar dentro da igreja, né? Marcos 1, perdão, 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Marcos 1,14. Foi ensinado isso à igreja, né? Marcos 1,14. Então esse Jesus que abre o braço para qualquer um que aparece aqui, filho, com qualquer tipo de pensamento e propósito, não é bíblico. Jesus se direciona para quem quer se arrepender, mas para quem não quer, vai ficar à mercê da ficção, tá? Só da sensação. Ok? Amém ou não? É só você se aprofundar na linha histórica, né? Da revelação do que Jesus, na verdade, como Jesus se comportou, como ele atuou na sua obra messiânica, tá? Você vai chegar na conclusão de que a igreja só foi feita de pecadores que se arrependeram, de gente que se converteu e foi discipulada por ele. Não teve outra classe lá. Não teve outro tipo lá. Não teve ninguém servindo a Cristo com um santo debaixo do braço, não, filho. Com um livro de Chico Xavier na mão. Mantendo o livro de espiritismo em casa. A gente toca esse povo daqui. Você quer o quê, filho? Você quer servir Jesus com um livro de mágica? Com um santo na mão, tendo carismas pela padroeira da igreja católica? Aqui você não fica não, filho. Entendeu? Eu respeito a tua decisão, mas aqui você não fica. Aqui você não entra, aqui a gente não te batiza. Entendeu? Aqui não tem Padre Fábio, Padre Márcio, entendeu? Aquele que os cachorros quase mataram ele. O Padre Marcelo, entendeu? O problema é isso, que o cachorro gosta de comer padre. Eu louvo a Deus por esses cachorros. E para a mulher que subiu lá no palco lá e jogou ele, pensando que ele era o Superman. Até hoje eu não encontrei ela para agradecer ela. Muito obrigado. Que retardado. Por quê? Porque ele cumpre a teologia que eu estou pregando aqui, mas de uma forma desordenada. Entendeu? O convite é
ao pecador que quer se arrepender. Eu estou sendo pontual com vocês aqui. O evangelho é isso. A palavra é essa, o público é esse. Mas nós temos uma ala aqui de gente que quer negociar. Nós não vamos negociar o evangelho do Senhor. Mas todo mundo tem direito de escolher a sua religião. Tem, por isso que o inferno existe. E aqui no nosso meio nós não vamos te dar paz. Então é bom nem você ficar. Vai para a paróquia, vai. Vai lá para o centro de macumba. É melhor você ir para lá. Entendeu? Mas igreja que diz evangélica e diz ser cristã, tolera, aguenta, suporta e põe na comunhão gente que não dá baixa em religião, como que você tem que pensar sobre esse povo? Católicos e evangélicos vamos se unir. Que porcaria que é essa? Católicos e evangélicos vamos se unir. Aonde está isso no evangélico? Que Jesus pregou, católicos, espíritas, evangélicos, vamos se unir em jejum e oração pelo presidente. Pelo amor de Deus, para o mundo aí que eu quero descer, filho. Então Jesus é gay mesmo, né? Então vai ver que ele é, né? Mas como não é? E deixou claro isso para nós, que não é nenhum transformista, nenhum maluco, nenhum louco. E deixou claro a essa igreja qual é a palavra que tem que pregar. Então muito simples chegamos a esse conceito. Muita gente vai sair daqui quando a gente abrir a boca, tá, irmão? Mas se prepara aí. É melhor perder eles na mensagem do que perder a fé em Cristo, tá? Lê o texto aí, filho. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Lucas 19:9. E há muitos textos que podem comprovar isso. João Batista, uma das personalidades mais fortes disso, né? Na Bíblia Sagrada, que Jesus o coloca como seu profeta e maior dos profetas, né? O preparador ou o mensageiro da aliança, ou diríamos o mestre da aliança entre Cristo e o pecador, me perdoem, que no Rio Jordão pregava: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem, que é melhor do que eu e maior do que eu, vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. João Batista já anunciava Cristo, e o motivo de ir a Cristo, o arrependimento. E quem era o público que ele batizava? E quem eram as pessoas que iam até ele? A peneira passa. Mas tinha uns que só ficavam olhando na beira do rio, perguntando quem ele era, fazendo indagação e testando ele. Daí João olhou para eles e também disse para eles: vocês não podem fugir disso. Não pensa que vocês têm por pai Abraão que vocês vão escapar da ira de Deus. Arrependa-te também. Quem vocês pensam para fugir da ira de Deus? Então está muito claro, está muito em evidência como Jesus nesse momento agora procura por meio da igreja dele aonde estão esses pecadores que queiram se arrepender e que queiram buscar em Cristo a salvação e o perdão. E nós somos essa ferramenta. Lê o texto para mim, filho. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Para aquele que se arrependeu, amém ou não? Amém. E quantos que não podem ser fundamentados como padrão disso do que eu estou falando? A visão messiânica é redentiva. O ofício de Cristo é redentivo. A representatividade da morte dele é para uma redenção com Deus, moral, espiritual, comportamental. Não dá para fugir disso. Paulo já dizia: se um anjo vos vier pregando um outro evangelho além do que Cristo pregou, seja excluído, anátema, porque não há renovação para aquilo que foi estabelecido. Essa visão centralizadora não vai mudar. Deus procura estabelecer uma ordem regenerada, transformada e reconciliada por Cristo, no meio de toda essa corrupção e perversidade. A igreja deveria representar isso, o diferente, mas não é. Por quê? Porque se corrompeu, porque se vendeu, porque foi tomada de ideologias. E eu estou resgatando para você aqui o conceito de quem são os ganhadores de almas. Aqueles que estão cientes. Esse povo precisa se salvar.
Esse povo precisa se arrepender, esse povo precisa ouvir a mensagem. Alguém precisa dizer a eles que um homem por si só não se salva, que um homem por conta de sua própria justiça é insuficiente. Deus condena. Não há salvação para quem não tem a fé, para quem não tem Cristo, para quem não se transformou, para quem não se converteu. Nós temos que dizer isso, nós temos que pregar isso, cumprir o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E isso é o evangelho, a iniciativa de Deus doar um filho pela causa da redenção, ou pela causa daqueles que pecaram e precisam se arrepender. Essa paixão por alma, esse amor pelas almas, surge disso, da importância do que Jesus fez e da urgência de que pessoas que se salvem antes que o tempo delas acabem. O reloginho que bate, que nós não podemos perder tempo aqui, porque almas estão indo a cada um segundo. Morre um cidadão aqui nessa terra, sem esta informação, sem essa consciência, sem essa pregação, ou então de maneira deturpada, foi formado religiosamente, é uma alma que vai para o inferno, por conta disso, de alguém que não pregou, de alguém que não falou, ou falou errado. O teu silêncio condena almas, o teu distanciamento do ofício, da obrigação, do dever de representar isso, joga vidas para o inferno. Você tem que entender isso aí. Nós não fazemos isso por luxo, nós não fazemos isso por hobby, e nem por religião, e nem por obrigação, mas por consciência. Ninguém se salva sem isso. E sabendo disso, por que você não corre para falar? Por que você não vai lá e não fala o que eles não estão querendo falar? Porque no fundo, talvez você não acredite nisso, de que Deus seja tão rigoroso assim para estabelecer somente um meio, um canal para salvar a humanidade. Talvez você não ponha fé nisso, certo? Ou tenha medo de perder prestígio, ou tenha medo de perder fama, ou tenha medo de perder amizades, na medida em que as pessoas ficarem sabendo de você, que você pensa assim, que você crê nisso, e que você os vê assim, como almas que vão para o inferno. Talvez você não tenha tanta amizade assim, né? E não quer pôr em risco a tua popularidade, para estar do lado do Senhor, ganhando almas assim, identificando o reino de Deus, e convidando o pecador a Cristo para um arrependimento. Talvez você não se interessa muito nisso, então não se diga cristão, então não se diga parte dele, então não diga que ele está na tua vida, então não se autodenomine cristão. Tenha vergonha por ter dito um dia que você é. Sequer diga que Deus está na sua vida, porque para isso você tem que provar. Entendeu como que a pegada é séria? Vem Pedro, vou te fazer ganhador de almas. E o cara entende que é para gravar CD e sair por aí cantando. Filho, como isso, hein? Ele entende que Deus chamou ele para isso, que ele tem que sair por aí em vida artística. Entendeu? Eu prefiro um mudo do que você. Eu prefiro um gago, e com todo o respeito a eles, que talvez eles entendam melhor o que eu estou falando aqui. Eu não estudo Libras, né? Tá? Mas em compensação, talvez aqui até pela leitura dos meus lábios, ele vai entender e receber o que eu estou falando, para você com tudo perfeito, negando. Até porque Moisés, ele era gago, né? E foi mais útil na mão de Deus do que alguns que têm aí a perfeição, tão perfeitinho. É um pingente, né? Deus me chamou para a obra, pastor. O que você faz? Cachorro quente na igreja? Sem querer desmoralizar meus irmãos, que quando fazem isso, fazem para ajudar a obra. Mas não é a missão deles, nem o chamado deles ficar fechando e abrindo igreja, limpando a igreja. Isso daqui é administrativo. O chamado é isso aqui, ó. Vem que eu quero te fazer ganhador de almas. Se você crê
que Jesus é Senhor e Salvador, você vai ter paixão, você vai ter amor, você vai ter apego, você vai ter incentivo suficiente para isso, para dizer aos outros o que você conhece dele e sabe dele. E vai ter nojo, asco, ojeriza daqueles que fraudam isso, para construir um Jesus mais artístico, mais colorido, mais paz e amor, da esquerda, da direita, fumando baseado, né? No sapatinho, no sambinha, no carnaval. É o que está acontecendo aí. João 3,36. Terceiro aspecto desse evangelho que forma um ganhador de alma: a conscientização da responsabilidade de quem vai ouvir. João 3,36, aí para mim, filhão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Outro desafio para Pedro e demais discípulos, como para mim aqui e mais irmãos que estão aqui nesse ministério. Você tem que entender ou ter noção da responsabilidade de quem vai ouvir essa mensagem. Quando você pregar o evangelho bem anunciado, o indivíduo que te escutou precisa saber de você. Jesus precisa ser aceito e exaltado, porque sem isso não tem salvação. Quem crê, tem. Quem não crê, já era. Mas talvez você pense assim: mas por que esse radicalismo todo? Porque o entendimento do evangelho é que a importância que salva é a vida dele, não a nossa. A justiça que salva é a dele, não a nossa. Que a substituição, quem cumpriu foi ele, não nós. Por isso, o chamado agora é esse. Ele precisa ser eleito e reconhecido, exaltado, assumido por você, nas condições que ele determinou para estabelecer vida e comunhão. Você aceita? Eu não estou preparado para isso, alguns falam para mim. Pastor, eu não vim preparado para isso hoje. Então tá bom. Então vai para o inferno. Entendeu? Porque amanhã ele pode ser por essa porta e amanhã morrer. Hã? Mas já está sabendo por mim. Então você sai daqui sem salvação, tá? Quem crê nele será batizado, mas quem não crê será condenado. Você sai daqui condenado, pô. Porque o princípio que salva na fé imputa ao homem a responsabilidade disso, de exaltar Cristo e assumir Cristo como processo de vida. Você está negando isso, pô. E eu, na condição de pregador e ganhador de alma, eu não posso negociar isso com você, porque eu não tenho direito, Deus não me deu essa competência. Então, depois que eu preguei e você rejeitou, eu tenho que conscientizar você que você está saindo aqui, biblicamente falando, sem nenhum respaldo de que Deus tenha misericórdia de você, caso Ele te chame hoje para a sepultura, para uma experiência com a morte. Então pode soar meio severo, mas é a mensagem. Pode soar para você meio rigoroso, mas é o princípio administrativo da salvação. Só cabe fé. Fora da fé ninguém se salva. Ah, mas minha mãezinha, meu paizinho, meu vozinho, minha vozinha, gente da melhor espécie, não tem crime nenhum, não tem nada assinado. Gente da melhor espécie, nunca faz maldade para ninguém, pastor. Mas você quer que eu faça o quê? Que eu viole e fraude o princípio? Eu não posso, senhor. Bons aqui nesse evangelho vão para o inferno. Só se salva o crente. É a responsabilidade do ouvinte. Cabe ao homem a escolha. E Deus está aceitando a tua escolha. Mas toda escolha tem uma consequência. Eu tenho que te conscientizar disso. É que nem quando vai um representante religioso para velar e sepultar alguém que morreu. Eu sempre dou esse exemplo para quem gosta muito de velório, tomar café e chorar. Que quando morre alguém, a família tem que buscar um religioso que cumpra o protocolo de consolar.
Então a primeira coisa que o religioso, o juiz de paz, tá? Ele tem que fazer é chegar lá e olhar para a família. Aqui está um bom homem que Deus recolheu nos seus braços e agora ele está com o pai. Quem é esse cara para falar isso aí? Esse comedor de arroz e feijão, né? Quem é ele? Essa catedral, quem é ele para falar esse negócio aí? Ele não tem autoridade para falar isso. Então a gente não cumpre o papel, tá? Religioso disso. Se nós vamos, a gente vai pela mensagem. Eu posso nem julgar o morto, mas eu vou dizer para aqueles que estão vivos lá. Está vendo esse cara aqui agora? Ele não tem mais chance. O que ele decidiu, decidiu. Mas sabe você agora? Você ainda tem uma esperança de chegar a essa conclusão. Só Jesus salva. Só uma fé nele e exclusiva com ele pode te salvar de Deus e da ira dele. Decida isso, ou aceite isso. Eu já preguei muito em velório, tá? E uma das dores nossa quando prega a palavra, o evangelho, é que na hora do apelo, poucos levantam a mão. Porque a gente sabe que aqueles que não levantaram a mão, ou seja, que não aceitaram e não concordaram exaltar Cristo e assumi-lo, a gente tem a visão, vão para o inferno assim. E estão em condenação. Caso Deus chame agora, ou vai dizer que a morte não vai bater na tua porta? Você é feito de aço? Você é blindado, filho? Ou esse encosto que você tem aí vai cuidar de você? Agora, é importante o pastor usar esse momento aqui agora para dizer, tem até cachorro que está indo para o céu agora. Tem até sepultura para cachorro, meu Deus do céu. Tem cemitério do dog. E logo, logo vão dizer lá que o Totó foi para Deus também. O Rex, o Chihuahua. E todo mundo jogando coisa para o céu que Deus não quer. Todo mundo levando gente para lá que Deus não quer. Porque Ele só aceita quem assumir os termos da adesão. O compromisso de assumição de que Jesus Cristo seja o processo de redenção na sua vida. Caramba, sem fé ninguém se salva. Conscientize. A responsabilidade está imputada. Cabe a nós a pregação e a você a escolha. Texto de Marcos 14:62. Ele deve ser exaltado. Essa é a responsabilidade. A experiência objetiva e subjetiva da fé, ou seja, Cristo precisa ser constituído como governo e reino na tua vida. Marcos 14:62, pode ler, filho. E Jesus disse-lhe: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Amém? Ele vai ser glorificado de qualquer forma. Deus vai exaltá-lo de qualquer forma, comigo crendo ou não. Vai lá chutar a cruz lá, faz que nem os gays, coloca Jesus lá numa versão de animalidade, numa versão pervertida. Não adianta vocês quererem ficar lutando contra ele e a glória dele, porque ele já tem a exaltação garantida pelo Pai, pelo que ele fez. E quando for exaltado de maneira soberana, ou seja, sobre aqueles que creram e não creram, vai ser uma dor inexplicável para aqueles que o rejeitaram vê-lo assim, no estado de glória. Ou seja, quem não se arrependeu, uma hora ou outra vai se arrepender, mas já vai ser muito tarde. Então Deus é a favor de que todos se salvem pela pregação e não pela pressão. Pela pregação e não pela exaltação do Cristo, porque quando a exaltação dele chegar, que vai vir de qualquer jeito, não tem como eu e você chegar a uma decisão naquele momento, porque já é juízo estabelecido. Teus olhos estão se abrindo para a realidade de quem ele é,
num tempo que não salva mais, porque o tempo provisório é esse aqui. Você rejeitou e você deixou para a última instância não tem chance. Ali o juízo já está estabelecido. Deus descortinou diante dos nossos olhos toda a verdade. Não dá mais para voltar para trás. Teu espírito já se desprendeu do corpo, tua alma já desprendeu do corpo, teu corpo está lá enterrado, você está direcionado agora àquele que vai te julgar. Você não vai voltar no corpo para retomar a atividade e fazer o que você se negou a fazer aqui, que é assumir Cristo. Agora você está indo para Ele. Então, se toda a verdade ficar explícita ali, que vai te convencer, mas não vai te salvar. O momento de salvar é agora, é no livre-arbítrio exercido, nas faculdades de juízo, na lei do direito. O Senhor quer ter a glória de saber que Ele foi aceito e eleito por você nestas condições de uma decisão pessoal, profundamente sua, íntima. Por pressão, ninguém se salva. Filipenses 2, versos 5 a 11. Então, pregador, o Pedrão, pescador de almas, pescador de homens, não fique triste quando você, ou melhor dizendo, não tome para si a responsabilidade, né? Quando você contemplar homens resistindo e negando o apelo dessa mensagem, porque essa responsabilidade está imputada a eles de se decidir, a sua de pregar exato. Entende? Então diríamos que hoje eu vou para casa dormir em paz com o meu Senhor e como todos os pregadores dessa igreja, porque nós cumprimos o propósito com você. Mas se você vai se salvar ou não, só cabe a você essa decisão. A vida lhe pertence, Deus te confiou. Mas em compensação você pode ter certeza de uma coisa: nós não vamos negociar a exaltação dele com você e nem com ninguém, porque já é fraude. Lê o texto aí, filhão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Todo mundo vai se dobrar, me perdoem, todos vão se dobrar uma hora ou outra. Ele vai ter a glória, queira você ou não. Não adianta querer disputar com Deus força. Ele determinou de que o filho dele seja aceito e eleito por você e por mim. E caso rejeitarmos, agora, lá na frente, você vai se dobrar do mesmo jeito, mas em uma outra condição, de alguém que já está indo para a condenação. Se você quiser entender mais ou menos assim, que Deus vai enfiar o filho dele goela abaixo, entenda então. Mas uma coisa pode ter certeza: Deus quer a glória do filho também para aqueles que não creram. Ele quer apresentar o filho também para aqueles que o rejeitaram. Ele quer que o filho se apresente para aqueles que duvidaram, mas numa outra instância, já em condenação. Nós que somos salvos em Cristo não precisamos disso. Basta a palavra para que nós o exaltemos, para que a gente venha obedecer, porque a fé para nós tem esse sentido.
de resposta imediata. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se fez homem para a redenção e salvação da humanidade, certo? Só há um único nome, eleito por Deus para a salvação. Então, dado o momento, se isso ferir a integridade da pluralidade religiosa ou for contra a religião de alguém aqui, entenda, eu sou evangelista, sou pregador. Você não é obrigado a aceitar o que eu estou te falando. Mas em compensação, neste livro, só um nome salva. Mas da minha boca, você nunca vai escutar como pregador da palavra dele, que Deus fala ou se manifesta por outros meios, ou por outros santos, ou por outras religiões, ou por outras formas de religiões. Se você tem algum santo escondido aí debaixo da tua aparência, se há em você aí alguma carisma por alguma entidade ou algum nome de santo, de antemão já te aviso, só cabe a você a condenação, porque fere a integridade. Deus só quer que um seja exaltado por você, e essa é a tua responsabilidade. Então você tem que saber de mim e dessa igreja, que a tua religião vai te matar, vai lhe condenar, porque você não tem respaldo bíblico para tomar a frente e dizer qual é o Deus que você quer, ou qual é a religião que você pode escolher. A Bíblia não te dá esse direito, nem a mim também. Deus tem que determinar isso, não o homem. E já está imputado uma condenação a você. Diga para as igrejas pregarem isso nas correntes ecumênicas e de diálogo interreligioso, de que há um evangelho determinado por Cristo que a igreja pregue, e uma responsabilidade imputada àqueles que vão ouvir. E não há ramo nem campo para estabelecer uma harmonização, uma experiência de unidade em visão interreligiosa, como algumas igrejas evangélicas estão fazendo agora. Que eu posso citar um monte de cantor evangélico aqui, como venho denunciando um monte de igrejas evangélicas aqui, que representam um diálogo interreligioso hoje, frente ao Estado, frente ao fórum interreligioso, tá? Que assinaram um trato de não desrespeitar religiões quando pregam. Como isso? Como evangelizar sem desrespeitar? Como evangelizar sem ir frente a outras bases de pensamento religioso? Na medida que você centraliza em Cristo a salvação, você deixa claro que o santo daquele e daquele outro lá é insuficiente. E explica, fica pior ainda. A igreja não está respeitando isso. Tanto que eu falei para vocês, a igreja católica está dentro da igreja evangélica. E eu dou esse braço para ser queimado no fogo, se não tiver gente aqui guardando ainda simpatia e carisma por santos e entidades, tá? Até gente batizada aqui. Eu dou esse braço aqui para ser queimado. Pode queimar ele, viu, Senhor? Se o que eu estou falando aqui não for verdade. Que já dizendo isso eu te ofendo. E você se sente já discriminado por mim. Mas em compensação, nós te evangelizamos, pô. Pregamos a palavra para você, deixamos claro para você quem é o Messias, quem é o Salvador. Se você quer insistir nos santos eleitos pela igreja, então fica à vontade aí, mas nós não te damos suporte para ter esse pensamento, nem esses santos guardados dentro de você aí. Nós temos pregação gravada para te provar isso, de que nós não damos suporte para ninguém aqui,
ser idólatra, para ninguém venerar santa aqui, ou imaginar que algum deles possam salvar alguém. Quer acender vela, filho? Quer subir o pelourinho lá de joelhos? Quer pagar promessa? Está se sentindo tentado a ouvir lá o discurso do Francisco na missa do Galo? Quer ir lá assistir uma missa gospel? Quer ir lá ver o padre revelar? O padre pregar que nem pastor? Fica à vontade, filho. Eu não estou vendo diferença mesmo entre o movimento evangélico e o catolicismo, para mim tanto faz. Mas aqui nesta igreja você não é irmão, nem é da fé. Porque a você está imputada a responsabilidade, como eu, de só Ele ser exaltado. E para aqueles que não querem servir a Ele, lá na frente Deus vai fazer você se ajoelhar, quando Ele for glorificado. Dá salve de palmas para Jesus. Aleluia. Quarto elemento que o pastor tem que ser breve aqui. O privilégio é para o crente. Nós tratamos aqui o reino de Deus, o convite ao pecador, a responsabilidade do ouvinte. E agora o privilégio da graça e da misericórdia. Fica para quem, hein? Um ganhador de alma tem que saber disso. João 14,6. Só alguns textos rápidos aqui para deixar claro isso a você. Pastor, para que isso daí? É muito simples. Você vem aqui, eu oro por você. Recebe a bênção aí. Pega a bênção aí. Né? Deixa eu jogar os fluidos aí. O meu suor, a minha sombra, o meu lenço, melhor dizendo, a minha máscara, com o meu bafo, com as minhas bactérias. Passa onde você está doente aí que vai curar. Tô. Mas me dá R$100, me dá 1.000. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai pegar? Não? Se você não tiver fé, eu tenho. Se você não crê, eu creio. Vem. Que eu vou orar por você, você vai ver. Deus vai operar na tua vida. Nossa, é o macho. É o Rambo da fé. E a Bíblia dizendo para ele, é um manezão que não sabe de nada, né? Porque quem libera é Ele, e só por meio de uma concessão pela fé. O privilégio só pode ser vivido por quem Deus confirma a fé cristã. Lê o texto, filho. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,31. Sem Ele você não vai para lugar nenhum, né? Sem a união com Ele você não é nada, né? Sem Ele confirmar essa fé no seu coração, não tem vida, não tem salvação, não tem verdade, você está cortado. João 15 também fala isso. Nós vamos ler João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. João 13,35. Pode ler, filho. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 15:8. Texto que eu falei para vocês aqui. Que quem quiser ler ele inteiro, fica à vontade. Pode ler, filho. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Consegue Mateus 18, 23 ao 35, Marcos 2, 5, 11, Lucas 7, verso 40 ao 48, para aqueles que gostam de pesquisar. A graça e a misericórdia de Deus está canalizada. E ela só é confiada para aqueles cujo Cristo confirma a fé. Fora disso, a graça e a misericórdia de Deus não é proporcionada. Para vocês verem o quanto é importante que Jesus seja confirmado na vida dessa pessoa. Para que ela tenha o privilégio, ele tem que chegar primeiro.
O privilégio não chega primeiro do que ele. E não vem sem ele. Ele tem que existir. Ele precisa ser exaltado. Então os textos que eu li com vocês aqui, mais os outros que eu citei, deixam claro o seguinte, que o privilégio só cabe ao discípulo, só cabe para aquele que segue, só cabe para aquele que o serve. A igreja está aí. A visão orgânica disso. Fora disso, longe disso, não há privilégio de graça e misericórdia. Até pode existir, num momento como esse em que estamos aqui, de alguém ouvir o que eu estou pregando e crer, Jesus dá uma amostra para ele, do quanto ele é poderoso. Mas isso não tende a estender, porque Jesus vai cobrar dele a posição da fé. Ele pode ter uma amostra, mas o privilégio mesmo, total disso, amplo disso, fora de uma fé e de uma concessão com Cristo, isso não é possível. Então o ganhador de alma tem que saber o seguinte, que ele não pode usar o estender das mãos, ele não pode usar de maneira ideológica, religiosa ou sequer profissional. Oração não é para ser feita para politicagens, para psicologia de religião, para reforçar a tese de que você é importante ou Deus possa fazer alguma coisa por você. Tem que vir pela pregação. E hoje vai ter apelo quando eu acabar de pregar. E vocês vão perceber que eu não vou estender a mão na cabeça de ninguém aqui, a não ser que ele me peça. Porque eu boto fé nisso, que quem está crendo no que eu estou pregando e se entregando inteiramente a isso, a presença dele em você já basta para que ele dê a você aquilo que você precisa. Se disciplina, disciplina. Se palavra, palavra. Se cura, cura. Se libertação, libertação. O Senhor sabe administrar esse plano. Mas nada pode acontecer sem pregação e sem fé. Então por que eu vou estender a mão na tua cabeça se você nega Jesus? Por que eu vou estender a mão na tua cabeça para orar por você se você o rejeita? Por que eu vou orar por quem não é dele? A não ser para que se convertam. A não ser para que se arrependam. A não ser para que Jesus envie alguém para pregar, aí sim. Mas por que eu vou estender minha mão para abençoar quem não é da fé? Se a bênção não chega, porque está canalizada. O Espírito Santo só foi dispensado entre os fiéis. Não teve Espírito Santo para quem estava do lado de fora. Não teve dispensação para quem não era da fé. Caramba, isso está muito claro nos Escritos Sagrados. É disso que nós estamos falando aqui. Há uma visão central disso. Por isso que nesse exato momento, sabe, pastor, eu não estou crente. Eu nego a proposta de que ele seja eleito por mim. Mas preciso de uma bênção. Quantos que eu não dispensei aqui desse culto aqui, sem honra? Eu não posso orar por você. Eles não entendem. Eles ficam até nervosos. Já vem com a roupa do marido, da mulher, da tia, do amante, vem tudo por lá. Dessas igrejas aí. Entendeu? E a gente dispensa. A gente não faz esse tipo de trabalho aqui. Sensacionalista. Eu preguei. Você não veio, pô. E eu sei que você está precisando. Você rejeita e depois você vem pedir oração para mim para receber uma graça? Você está querendo dizer o quê? Que eu vou ser político com você? Eu não tenho o poder da bênção. Eu não tenho o poder da graça e da misericórdia. Ah, pastor, mas suas orações podem ser ouvidas. Mas todas elas são avaliadas por princípio. E sujeitas ao princípio, eu não posso agir dessa forma com você. Não é que eu não quero te ajudar, eu não tenho direito. Não é o meu papel. Que ele pediu para cumprir. A você, por enquanto, só cabe a fé. E enquanto você rejeitar, você está cortado da graça e da misericórdia. Quanto tempo Deus vai te dar para você chegar a essa decisão? Não sei. Mas você está cortado até lá.
Então essa é a alma e o caráter de um ganhador de almas. Ele não frauda, ele não politiza, ele não engana, ele cumpre os requisitos do reino, do convite, da responsabilidade, até do privilégio. E talvez alguns estejam pensando aí embaixo agora: agora eu sei. Por que eu não consigo pregar a palavra? Porque eu não consigo cumprir esse propósito. Porque os meus temores é que, se caso eu vier cumprir o que o pastor Daniel está pregando aí, eu seja penalizado com isso, que eu venha ter perdas. E vai ter. Mas a tua covardia, a tua omissão, tem este olhar do Senhor de inteira reprovação. Você não tem noção do quanto Ele repudia conhecimento desperdiçado, evangelho domesticado. Vocês não têm noção. Pela parábola dos talentos Ele já deixa claro: só cabe condenação. Porque aonde o evangelho é pregado da forma como essa igreja prega, isso tem que progredir, isso tem que gerar missões, isso tem que ser geográfico, tem que ter expansão. Que é onde vem a visão missionária, para encerrar aqui. Paulo já dizia em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não falar isso para aqueles que precisam, porque são almas que estão sendo condenadas por minha culpa, por minha omissão, por meu silêncio. Ai de mim. E muitos de vocês não têm esse temor. Muitos de vocês não param para pensar isso. O quanto Deus vai te cobrar por você querer tornar Jesus uma particularidade tua, um bichinho de estimação seu, uma placa de sua religião, e não ter este amor pelas almas que estão lá fora agora. Alguns de vocês que oram: Senhor, não deixa o pastor Daniel morrer não, porque se ele morrer, alguma coisa acontecer com ele, alguém vai ter que substituir ele, e eu não quero meu nome na lista. Mas que idiotice, eu não te ensinei isso não, hein? Mas chega ao extremo disso. Então eu quero morrer só para ver você nesse caldeirão, que nem um papel lá. E agora, o que nós vamos fazer? E eu não sou Jesus que ele vai embora e todo mundo fica olhando para o céu assim. Eu não sou Jesus que, quando eu for, você vai ficar olhando para o céu. E agora? Olha para baixo, que é para lá que você vai, porque a ficha vai cair para você. Mas há uma visão missionária a partir de Atos que mostra o tema da igreja e a pauta dela. Atos 2, 23 ao 36, Atos 3, 13 e 15 diz, e mais textos, né? Que a pauta do evangelho que eles pregavam era a morte do Senhor. Atos 2, 24, 36, Atos 3, 15, Atos 4, 10, que o tema da igreja lá atrás era a ressurreição de Cristo. Atos 2, 32, o bom testemunho do crente no Senhor. Atos 2, 17 e 21, Atos 2, 25 ao 28, das Sagradas Escrituras. Atos 2, 21 ao 38 e Atos 2, 21 e do 38 ao 40, do perdão. 1 Coríntios 15, verso 14 ao 28, do retorno de Cristo e do arrebatamento da igreja. Olha a pauta da igreja lá atrás, missionária, do que eles saíam para falar, ensinar e pregar para a multidão. Vou te fazer um ganhador de almas. Daí a gente pega o cara na ONU, sendo um soldadinho, na Cruz Vermelha. Olha o jeito que ele prega Jesus no mundo, colocando esparadrapo em ferida, encontrando cárie na boca, cortando o cabelo, fazendo manicure, dentro de uma tenda branca, em algum lugar desse mundo caótico, com uma cruz vermelha,
ajudando os necessitados. Olha como é que ele prega Jesus, dando cesta básica. Deus abençoe. Jesus te ama. Filho, eu não fui convertido com essa palavra, não. Jesus te ama. O evangelho não é só isso, não. Muito obrigado, Deus abençoe. Ainda fala, Deus abençoe, irmão, obrigado. O que ele fala para o espírito, o que ele fala para o católico, ele falou para você. Mas não tem bons atos, pastor, na vida cristã? Com o evangelho sim, separado do evangelho não. Por que você não vai ser político, hein? Monta uma casa filantrópica, vai ser maçom, vai ser do Rotary, vai ser do Lions. Uau! Vai ser maçom, você é bem típico. E gente que quer fazer a bondade, a fraternidade, a piedade. Temos que ser bons para com os próximos. Discurso do Dória, do Lula, do Bolsonaro. Deus acima de tudo. Não é bem assim não, filho. Na prática você sabe que não é. É o canhão, é a arma, é a bala, é o 38. Não é assim não. Tem gente que vive disso, da autopiedade, mas nós não, da pregação. Se for o evangelho, as práticas sociais vão também. Se o evangelho não for, não tem social. É isso que vocês precisam entender. Tinha uma igreja lá atrás missionária, que a pauta dela era essa. E a de hoje é qual? Estou ganhando alma para Jesus, pastor. Só porque vai na igreja? Só porque assina teu Facebook? Só porque curte aquelas expressões bíblicas que você coloca que ninguém entende nada, mas parece Drummond de Andrade aquilo ali? Entendeu? Nós fomos, vós fois, eles vão, conjugação proverbial, palavra motivacional. Olha o jeito que ele evangeliza. Provérbios, Salmo 91. É um evangelista nato, né? Não, pastor, eu estou ganhando ele curte meu Facebook e o Facebook da minha igreja, na nossa aqui também. Às vezes a irmã coloca um texto lá e aparece gente curtindo lá e nem conhece a nossa igreja, porque se ele conhecer, ele não vai curtir, ele vai banir, ele vai denunciar. Mas ele curtiu lá um texto que ele se identifica muito. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Daí eu falo para os irmãos que trabalham na mídia, irmã, vai devagar com esses textos motivacionais, nós somos evangelistas, tá? Põe um contexto aí tudo certinho, não é? Porque senão amanhã a gente vai entrar no Facebook da nossa igreja, o católico vai falar assim para mim, pastor Daniel, eu gosto muito das tuas pregações. Por ser católico você tem que me odiar. Deixa eu sentir o cheiro. Ih, presbítero, está fedendo. Espera aí, é carne isso, filho. Então espera um pouquinho. Minha senhora vai conhecer melhor a minha pregação, que você pegou uma pregação aí, entendeu? Que eu não estava bem. Eu estava pálido. Porque não é normal o espírita falar assim, eu ouço as pregações da Igreja Cenáculo da Fé, me identifico muito, sou espírita, mas gosto do Cenáculo da Fé. Filho, alguém erramos alguma coisa. Allan Kardec não está aqui, filho. Entendeu? Espera um pouquinho. Deixa eu dar uma envergada para ver se o bicho está aqui. Não está. Melhor dizendo, ele nem quer mais esse corpo. Tá? Já usou tanto. Depois Jesus pegou para transformar. Não tem sentido. Nós somos missionários. Nós somos evangelistas. Nós somos ganhadores de almas. E o nosso público é diferenciado. Resulta em pecadores que queiram a proposta da redenção. Isso é a Igreja Cenáculo da Fé. Não sei se te agrada, mas deixo claro a vocês, quando Jesus me deu essa mensagem, eu escutei meu Senhor dizer assim: há peixes, há campo, mas não há ceifeiros, não há pescadores. E esse é o nosso problema aqui. E por quê? Pessoas estão abandonando a chance.
de se salvar ou de servir a causa expiatória de Cristo. Amém? E a tua reflexão, abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.